Olá, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar então os arquétipos dos filhos, né? E o primeiro deles é Apolo. Então eu vou começar falando algumas cenas da mitologia de Apolo para que a gente comece a conhecer, se aprofundar na forma com que esse arquétipo representa, como ele age, como ele se relaciona. Então, Apolo, ele é o filho favorito de Zeus. O que isso quer dizer? Que ele representa o pai. É o filho que traz as mesmas características do pai, que é Zeus, né? É aquele ser racional, objetivo, que é um pouco distante emocionalmente, ou muito distante emocionalmente, né? Então ele traz essa sucessão. Tanto na mitologia, ele é o segundo deus mais cultuado, só perdendo para Zeus, que representa realmente essa segunda posição no escalão dos deuses. Além de ser o filho favorito, ele também é o irmão gêmeo de Ártemis. Ártemis e Apolo são filhos de Zeus com a titã Leto. A mitologia do nascimento dos gêmeos, ninguém queria ajudar a fazer o parto de Leto ou Leto, porque por causa do medo do ciúmes de Hera, que é a esposa oficial de Zeus, né? Então ela se isolou numa ilha. Ártemis nasceu primeiro e ela ajudou a fazer o parto de Apolo, que durou 7 dias e 7 noites. Então, ele traz já no seu nascimento a representação do número 7, que é o número da perfeição. Então, já é um aspecto da sua mitologia, do seu significado. A relação de Ártemis e Apolo sempre foi muito competitiva. Então, ele, no quesito, né, como irmão, Apolo é muito competitivo, ele é muito brusco com Ártemis. Ambos têm um valor muito poderoso, porque Apolo é o deus do sol, enquanto Ártemis é a deusa da lua. Apolo tem o arco e flechas douradas, Ártemis tem arco de flechas prateadas. Então, eles têm uma rivalidade muito grande, intrínseca nessa relação. Tanto quanto Ártemis se apaixona, Apolo desafia ela a tirar uma flecha num ponto no meio do oceano. E, sendo desafiada pelo irmão, Ártemis não pensa duas vezes, ela atira a flecha naquele ponto, e era o amado dela. Então, ela mesma acaba matando a sua paixão por um ciúme, por uma possessão do seu irmão Apolo. Então isso já representa uma rivalidade muito grande no arquétipo de Apolo com a irmã Ártemis. As outras relações de Apolo também são muito conflituosas, principalmente no aspecto emocional. Eu separei aqui quatro episódios para que a gente pudesse relatar como que foi. O primeiro se deu com Daphne, uma semideusa. Começou com Apolo também apostando, também ridicularizando, também enfrentando Eros, ou Cupido, deus do amor. Então, enfurecido pela ação de Apolo, Eros atira uma flecha do amor no deus, né? E atira uma flecha de chumbo em Daphne, que era por quem Apolo se apaixonou. E Daphne, desesperada com a perseguição do deus Apolo, pede para o seu pai, um deus do rio, que a proteja. E o que ele faz? Ele a transforma numa árvore, num loureiro. Então, Apolo, ele reverencia essa árvore também como um dos seus símbolos. A gente vê nesse primeiro aspecto o aspecto da aposta, da rivalidade, da paixão por trivialidade. Não é uma paixão verdadeira, é uma paixão que foi imposta
para o Deus. Então, o homem, Apolo, ele tem essa dificuldade em se apaixonar, em se envolver. Ele se envolve muito mais por aspectos da sua masculinidade, do seu desafio, né, de se empoderar, do que realmente, concretamente, pela paixão. O segundo caso é da filha dos reis de Troia, Cassandra. Ele também se apaixona por ela e faz uma proposta a ela. Ela falou: eu vou te dar o dom da premonição e você vai ser minha amante. Então, no primeiro momento, Cassandra, ela consente, ela aceita essa proposta de Apolo. Mas depois que ela recebe o dom da premonição, ela se recusa a ser amante de Apolo. E o que o Deus faz? Ele a amaldiçoa para que ninguém acredite nas suas premonições. Então, ela prevê toda a guerra de Troia, toda a destruição, mas ninguém acredita nela. Então, o aspecto de Apolo ressaltado aqui é esse aspecto punitivo, vingativo, que ele tem quando ele é abusado. Então, é a parte fria, sombria de Apolo que sempre se destaca mais nos seus relacionamentos. O terceiro caso foi com Coronis. Era uma mortal que ele estava apaixonado e ele coloca um corvo branco para que vigiasse a sua amante. E o corvo volta com a notícia de que Coronis a estava traindo Apolo. E ele fica enfurecido. Ele tinge o corvo de preto e mata Coronis. Mesmo ela estando grávida, Apolo retira do seu útero o filho, entrega para o centauro Quiron cuidar, e ele se torna Asclépio, o deus da medicina e da cura. Mas a gente vê nessa relação de Apolo com Coronis o aspecto da desconfiança, de não acreditar no sentimento do amor, né? De ter que ter essa confirmação. Será que eu estou sendo traído? De sempre estar pesando mais esse aspecto de ser colocado para trás do que realmente o que ele sente. E o último caso é um relacionamento que ele teve com outro homem, Jacinto, filho do rei de Esparta. Ele deixa o santuário onde ele vive, em Delfos, e vai se viver ao lado de Jacinto. E num dia, num jogo, numa brincadeira, Apolo arremessa um disco, né, que é um jogo grego, né, e esse disco bate numa pedra e atinge Jacinto, matando ele. Então foi uma situação impensada, né, mas que ocasionou a morte do seu amado Jacinto. E Apolo, homenageando ele, o transforma numa flor para que ninguém o esqueça, que é a flor Jacinto, do mesmo nome. Então, nesse relacionamento, a gente consegue perceber que Apolo tem uma identificação, porque ele talvez pela energia ali envolvida serem da mesma origem, então Apolo não precisa se aprofundar tanto. Então, ele reconhece no amante aspectos seus, o que traz uma proximidade maior. Tanto que ele passa a viver com esse amado Jacinto, né? Só que ele não se reconhece, ele não tem conhecimento sobre si, sobre a sua força. E isso acaba aniquilando essa paixão. Então, quando a gente vê que o homem, Apolo, ele tem uma dificuldade muito grande em se relacionar, porque ele não consegue se aprofundar nas suas relações. Então, esses foram os 4 princípios das relações de Apolo para a gente começar a entender como ele sente, como ele pensa. E o último aspecto que eu queria trazer é falar do santuário de Delfos, que Apolo abrigou como túmulo do deus Dionísio. Isso vai ter uma significação mais para frente, mas só para a gente entender, pontuar esse aspecto agora, tá? E amanhã a gente vai falar sobre o Apolo como arquétipo. Até lá.